Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar. O podcast onde a gente vai falar sobre posicionamento de marca, mas principalmente sobre os bastidores de marcas que estão se posicionando no mercado. Eu me chamo Cananda Riva, sou especialista em posicionamento e branding, e hoje, para esse episódio muito especial, eu tenho o prazer e a honra de conversar um pouquinho com a Juliana Torriani, que é fisioterapeuta, especialista em movimento consciente e que está criando uma comunidade de pessoas que querem se movimentar com mais autonomia, clareza e acessibilidade. Ju, é um prazer te ter aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Faz tempo que a gente não se via, né? Verdade, o prazer é meu, Cananda. Obrigada pelo convite. Muito bom estar sempre aqui conversando contigo. Ju, Ah, vamos aproveitar agora que estamos no começo. Eu te apresentei aqui, mas eu sempre gosto que os meus convidados falem sobre si também, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é o outro falar. sim. Então, eu gostaria muito que tu se apresentasse para as pessoas, contasse um pouquinho da tua história. Estamos em 2025, mas a Ju tem uma carreira longa já, que vem desde 2012, né, Ju? Então, eu quero que tu conte um pouquinho como tu começou, onde tu tá hoje, o que que tu construiu nessa etapa, para que as pessoas entendam um pouquinho melhor. Ok. Então, eu sou Juliana Torriani, prazer. Trabalho como fisioterapeuta desde 2012, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Atuo no município desde 2013, como fisioterapeuta da Prefeitura Uhum. Municipal. E tenho a Estação em Movimento, minha clínica de fisioterapia, desde 2014, onde a gente atua com treinamento funcional, com pilates e fisioterapia. Trabalho nesse ramo já há um bom tempo e vejo o movimento, a fisioterapia, como parte fundamental da minha vida. Estou ligada nisso o tempo todo. E a mãe da Rafinha, né? E mãe da Rafa, sim, há um ano e meio mãe da Rafa. É. Há Então, um... quando a gente vai na estação lá pra ser atendida, vira e mexe, a gente escuta a Rafinha e a Ju e passeando por lá. cantarolando, assim. É, Sim, a Rafa é ligada no movimento que nem eu. é verdade. Sim, a coisa mais Verdade. engraçada. Ela chega na estação e já começa, já quer entrar, já quer se movimentar. Ah, Então, Ju, e quando a gente trabalhou junto, né, para construir o teu posicionamento, uma das tuas âncoras de marca e a palavra que a gente mais trabalhou e vai trabalhar, né, porque tu tá começando agora a criar essa comunidade, é movimento, sim. né? Tanto que a tua empresa leva também essa palavra ali no slogan dela. Uhum. Da onde é que veio esse desejo e essa vontade para falar de movimento? É, o movimento, ele é o cerne da fisioterapia, né? A gente tem essa âncora realmente na nossa profissão. Trabalhamos para movimentar pessoas em todos os sentidos, em todas as áreas da fisioterapia. Então, a gente acredita muito que a saúde é linkada com o movimento o tempo todo. Estar em movimento, em todos os sentidos da palavra, né? Não só movimento físico, mas movimento de ação, movimento, de pensamento também. Estar em movimento faz com que a gente se sinta vivo, né? Então, nós temos essa palavra movimento ligada muito à profissão, não só a mim, né? Eu acredito que todos os fisioterapeutas tenham isso muito claro quando Uhum. escolhem essa profissão, né? E eu particularmente gosto muito e tenho isso como sentido na vida. Uhum. Mas é interessante porque muitas vezes a gente vê, né, outros posicionamentos e outras falas de outros fisioterapeutas Uhum. que direcionam mais para saúde, bem-estar, né, a comunicação deles. E a tua comunicação é para movimento, né? E a gente falava também nas nossas conversas sobre como o movimento é vida. Sim. E é engraçado porque eu lembro que eu até comentei contigo, eu disse assim: "Nossa, que a gente nunca parou", eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, porque a gente se sente vivo por estar se movimentando, por estar que seja abrindo os olhos, que seja, Uhum. né, conseguindo falar, pensar, se movimentar. E tu sente que vem desse lugar também a tua escolha por falar sobre movimento num primeiro plano? Sim, eu acredito que sim. O movimento no sentido de autonomia, no sentido de consciência, né, ele nos leva para um lado diferente, não só do exercício físico em si, né, ou então só da reabilitação. Porque a fisioterapia nós temos esse viés, ela reabilita você para algo. Então, dentro desta logística de movimento, eu sempre penso que o movimento ele está linkado com autonomia, com consciência. Não adianta você só querer chegar, eu vou fazer um exercício ou vou melhorar minha performance. Não.
você tem que estar vivendo aquele momento no sentido de o que que eu estou mexendo? Por que que não está mexendo? O que que está me travando, Uhum, né? Por que que eu não consigo fazer esse exercício ou fazer ou me levantar bem ou basicamente porque eu não consigo ter mobilidade no meu dia a dia, uhum. né? Então a gente vai um pouquinho mais para trás, sai um pouquinho da reabilitação e olha a pessoa realmente como um todo no sentido de o que te bloqueia, Uhum. né? E como é importante isso, porque a gente costuma pensar em fisioterapeutas quando a gente tem um problema, quando a gente tem Sim, alguma limitação, sim, ou quando a gente começa a ter certa idade que realmente as limitações são mais evidentes e a gente precisa trabalhar isso. Mas eu sinto em ti muito essa vontade de querer trabalhar com a prevenção também, né. sim, sim. E a gente enquanto jovens, né, a gente não pensa muito nisso, porque o nosso corpo está se movimentando. "Ah, eu tenho uma dorzinha aqui nas costas, eu tenho uma dorzinha no joelho, eu tenho uma limitação aqui", mas a gente está se movimentando. E, como que é para ti hoje entender e comunicar com essas pessoas, né. Tu tá começando agora a Uhum. construir essa comunidade, inclusive a Ju tem um projeto maravilhoso que em breve todo mundo vai saber. Como é que é para ti olhar para isso do ponto de vista de: não espere tu envelhecer e tá ali cheia de problemas para começar a olhar para o teu movimento e para as tuas limitações e para o teu corpo. Exatamente. E isso para mim é o mais difícil, né, Uhum, de acessar nas pessoas. Mas quando o pessoal chega lá na estação e a gente começa a conversar, a gente começa a falar sobre o movimento, eu acho que clareia um pouco sim. mais, né? Porque a gente consegue demonstrar que muitas vezes o exercício físico, a atividade física em si, não é o condicionamento. Ah, mas eu jogo pádel, mas eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu corro, né? Uhum. Então, que são as atividades que hoje em dia estão mais Em alta. em alta, é. Fazer a atividade física em si não é necessariamente o exercício que o corpo precisa. Hum, Então, a gente sempre comenta o seguinte: a gente precisa se adaptar e se condicionar para a atividade física. hum, Por que que tem muita lesão? Por que que os jovens têm muita lesão? Ou por que que, com o tempo, com a idade, o adulto jovem, o idoso, apresentam mais lesões? Porque não formataram o corpo, não organizaram o corpo para realizar aquela atividade física. uhum. Né? Então a gente sempre diz, o exercício físico, a atividade física, ela precisa de um preparo. Ela Sim. precisa que o corpo esteja preparado para fazer. A tua atividade de trabalho precisa que você tenha um preparo físico. Mas eu fico sentada o dia inteiro. Principalmente nesse sentido, Sim. né? Só Então, quem trabalha sentado sabe, né. exato. A falta de mobilidade, a falta de flexibilidade, a falta de alongamento propriamente dito assim, Uhum, ou a falta da consciência corporal na hora do exercício, ativa muito a lesão, uhum, né, acessa a lesão. uhum, Então o que que acontece? A gente dá uns passos para trás, a gente faz com que o aluno, com que o paciente tenha consciência corporal, sim. né, se entenda como corpo, veja, acesse as suas limitações físicas e a partir daí trabalhe. Então, o movimento consciente se embasa nisso, Hum, se embasa nesse sentido de: "Espera aí, ó, eu não consigo realizar essa atividade, por quê? O porquê que dói? Mas a minha dor é aqui, mas muitas vezes o problema não é ali, o problema é em cima, o problema é embaixo, né. sim. Então avaliar, ter esse acesso a esse tipo de movimento que é o que a gente, principalmente eu, tenho Uhum. em mente, né. Eu acredito que não é só ir lá, carregar o peso, fazer o exercício que está na moda, a atividade Sim. que está na moda, né. Não, a gente tem que entender como que o corpo funciona para depois fazer ele funcionar com efetividade, com clareza, com autonomia, Uhum. e assim Tu por sabe diante. que isso é muito verdade. Eu fui correr esses dias com o meu cachorro, quer dizer, ele me levou pra passear, né, ele me levou pra correr. E aí depois eu voltei pra casa, e falei: "Cara, eu precisava ter feito sei lá, alongado, porque eu voltei com uma dor na minha canela, absurda, que queimava. No outro dia eu não conseguia mexer meu pé". E aí eu falei: "Nossa, tipo assim, eu só saí correndo, né, com ele". Não que eu corra muito, né, mas assim, o que eu consegui correr. Eu falei: "Não, a próxima vez eu vou ter que pelo menos dar uma alongada, sei lá, vou ter que fazer Sim. alguma coisa". E quando a gente sente a dor, a gente se toca Sim, disso. a gente se toca disso. Não, a atividade física, o condicionamento, ou então em si pensar é só quando a gente precisa, né. Sim. É só quando tu já tá ali no limite, tipo: "Meu Deus do céu, agora eu me machuquei, eu vou Uhum, atrás", uhum. né. É Isso é porque algo que tem que mudar, né. até porque a gente pensa assim
Quando a gente tá falando de atletas, realmente, né, de alta performance, Uhum. todos eles têm um fisioterapeuta, todos, né. É uma Então equipe, né, é uma equipe, justo. porque justamente é isso que tu acabou de falar, eu vou chutar uma bola, eu vou bater vou dar uma raquetada, quantos músculos e quanta coisa eu tô mexendo no meu corpo, então eles já sabem que precisa. Só que quando a gente, população normal, né, meros mortais, a gente tá praticando uma atividade e não pensa nisso. Pensa, não? E tu percebe, Ju, tu como tem atuação tanto na estação quanto no município também, né, então tu atende Uhum. várias frentes, tu percebe não sei se um aumento, mas talvez uma mudança do tipo de lesão ou do tipo de a quantidade de lesões justamente por esse: "Ai, tem exercícios da moda, agora é corrida, ano passado era pádel, ano que vem antes era bicicleta, daqui a pouco vai vir outra corrida". Então, quando dá essa moda, um monte de gente começa a fazer meio sem saber muito como fazer. Tu percebe que tá vindo casos diferentes e mais jovens? Sim, não só eu, como os colegas todos relatam isso, né. Uhum, Acontece muito da pessoa que inicia uma atividade física achar que o esporte é a atividade física em si, né, achar que o esporte vai te condicionar para aquele esporte. E não é assim, eu sempre comento muito com os meus pacientes, eu dou sempre esse exemplo, ele é um exemplo muito claro. Os homens que jogam futebol aqui no interior, né, uhum. o jogador de futebol se prepara a semana inteira para um jogo na semana, e às vezes ele nem entra Sim. com tudo no jogo, né, ele vai devagar, né. Uhum. E já os nossos homens da região que jogam futebol, eles jogam às vezes 2, 3 vezes na semana, e o restante do tempo eles trabalham e passam sentados o Não dia fazem e nem não uma fazem academia. nada, não fazem nada. Então a lesão ela acontece muito por causa disso, né. Então, o a atividade física, ela não é em si o exercício, certo para aquele momento, né. Então o que que acontece? Na verdade, para condicionar para atividade física, tanto para corrida, para bicicleta, para o pádel, para todos os exercícios em si, pra luta, que eu adoro muito Uhum, fazer, a gente tem que ter um trabalho anterior a isso. O uhum. corpo ele tem que se preparar para fazer esse exercício, essa atividade que a pessoa acaba usando até como hobby, né? Até Sim. como um momento ali para descarregar as energias e tal. E não deixar acontecer que esse momento legal, esse momento onde tu tá ali descontraindo, Uhum. relaxando, muitas vezes, te cause uma lesão. Um problema. É um problema, né, então acontece muito isso. Uhum. E a pessoa que está fazendo atividade física, naquele momento, ela dá tudo de si. Sim, Ela: "Estou num torneio", não tem preparo físico para dar tanto de si naquele torneio, mas a pessoa está competindo, a pessoa quer sim, competir com ela mesma ou com o sim. colega em Até si, pelo né. calor da emoção Exato, ali. e aí acaba forçando um pouco mais e a Uhum. lesão, o corpo não tem condicionamento e E daí tu pensa, sei lá, por exemplo, pádel, né, ou tênis, que são movimentos que mexem muito o ombro, sim, acredito eu, sim. né, essa É, musculatura, essas articulações, e a pessoa daqui a pouco é um dentista, um médico e precisa dessas partes para trabalhar ali no dia a dia, justo, né, justo. então, Uhum. pensar nessa trabalhar essa prevenção, como eu falei, eu acho que é uma das maiores dificuldades hoje, porque a gente Aham. não pensa em prevenção. Hoje já começou a ter uma mudança nessa mentalidade, né, a gente já nota, a nossa geração já é uma geração que já pensa um pouco mais nisso. Então, é legal porque esse movimento já está acontecendo, Uhum, mas é exatamente isso que acontece, o pessoal acaba fazendo a atividade física e vai cuidar do corpo, preparar esse corpo para essa atividade física quando a lesão começa a acontecer. uhum. E aí por exemplo, para a gente conseguir entender, é claro que a gente entende que não tratar agora para tratar no futuro é muito mais difícil, mas em termos, sei lá, de corpo, de tempo, de nível de dificuldade, o quanto é mais, difícil ou, complexo deixar para tratar quando acontece o problema ou Sim, deixar para tratar? justo. E logo que acontece o problema, a lesão com certeza, na maior das partes, vira recorrente, Uhum, né? Porque essa semana mesmo estava conversando com uma amiga e ela comentou que teve uma lesão de panturrilha e não esperou o tempo necessário, né? O tempo que o corpo precisava também para se adaptar àquela lesão e para se recuperar, e foi acabar jogando um outro torneio e acabou machucando de novo, e agora vai procrastinar mais ainda o retorno. Porque precisa mais tempo agora para
voltar às voltar atividades. às atividades, justo. Ju, e essa parte de condicionamento, de preparo para o corpo evitar lesões, hoje na verdade hoje não, né, mas sempre, mas é mais com musculação? É com que tipo de atividade? É com que tipo de movimento que a pessoa faz? Porque a gente escuta muito isso, né, é muito comum a gente ouvir um: "Ah, eu tô com problema no joelho, o fisioterapeuta me mandou fazer musculação". A musculação realmente é uma das ferramentas e das atividades mais importantes para isso? A atividade mais importante para o corpo é a consciência corporal. Essa Uhum. é a atividade mais importante. Você saber o que você está movimentando, como você está movimentando e para que você movimenta. Essa é, para mim, é o segredo de qualquer exercício físico. Todas as atividades de condicionamento são ótimas. Pilates, Uhum. yoga, funcional, academia, musculação, todas têm uma linha de atividade que favorece a saúde e que beneficia o corpo. O que que acontece na maioria das vezes? Ah, mas eu fui para a academia e me lesionei, né? A lesão, ela ocorre pela falta da consciência corporal. Sim. Né? Não Sim, é a academia que lesiona, não é a atividade. Ah, eu fiz pilates, fiz um exercício e me machuquei. Não é isso que faz você se machucar. O que faz você se machucar é a falta da consciência corporal é não e saber do nem movimento. que músculo que tu tá mexendo ali, né. Exatamente. E a gente vê muito isso na academia. Bom, tu sabe que eu faço academia há um bom tempo, e eu fui estudar muito sobre isso antes de fazer, porque eu gosto de uma sábia, né, eu sou Uhum. meu arquétipo é o sábio, então eu gosto de sair aprendendo as coisas. E aí eu fui entender o que que era consciência corporal, quando eu fazia um exercício para quadríceps, por exemplo, que pegava era um, sei lá, um agachamento, Uhum. mas eu queria que pegasse quadríceps, e eu conseguia sentir mais o quadríceps do que o glúteo, do que o posterior ou do que qualquer outra coisa. E aí eu consegui entender: "Ah, isso aqui é consciência, eu tô sabendo que eu tô usando Ativando. ativando esse músculo". Uhum. Ou eu vou treinar ombro, eu não posso pegar costa, eu tenho que sentir o ombro. E a gente vê tantos erros na academia. Eu que nem sou profissional, né, mas a gente vê tantos erros. Mas às vezes o erro ele não está ligado ao profissional ou à orientação ou em si à academia ou à atividade física. O erro está associado ao corpo não ter condição de fazer aquele movimento naquele instante. Não é que ele não vai poder fazer, mas naquele momento o teu corpo está encurtado, a tua fibra não tem competência para fazer aquele exercício. Tu tem que dar uns passinhos para trás. Ah, mas agacha com um pouquinho mais de peso que vai soltando. Né. Então assim, hoje em dia nós temos todas as áreas de atuação da saúde, educação física, fisioterapeuta, medicina, ela já tem uma clareza muito maior em relação à atividade física, porque antigamente a gente via, assim, o exercício feito de qualquer jeito. Uhum. Hoje a gente já tem um cuidado muito maior em cima do movimento, né. Por quê? Porque um movimento errado com sobrecarga, ele vai te lesionar. Um movimento errado no dia a dia, já sem sobrecarga de peso, já te lesiona. Às Sim. vezes você vai pegar alguma coisa do chão e dar um mau jeito, às vezes tu vai olhar para o lado e, Uhum. né, a tensão muscular ela já existe. Então, sobre uma tensão muscular, você implementar carga, colocar carga em cima dessa tensão, é algo que obviamente não vai dar certo, Uhum. né. É aquele famoso, assim: "Ah, eu tô com uma dorzinha aqui nas costas, mas eu vou fazer mesmo assim em cima da Isso, dorzinha". É isso? isso não tem como dar certo na lógica, então na prática com certeza não dá. Então a gente pega os nossos pacientes, os nossos alunos e orienta a consciência corporal primeiro, mostra os encurtamentos, as limitações e diz, comenta, orienta da forma que neste momento você não pode colocar carga. Por Uhum. quê? Porque a carga vai sobrecarregar uma articulação, uma musculatura que não está preparada para isso nesse momento. Uhum. Isso é o que nós mais temos como foco dentro da clínica, demonstrar isso. Ah, mas aqui é muito leve, os exercícios são muito leves. Sim. A gente escuta isso Aham. muito de Parece que não pacientes. tá fazendo nada. Isso, que já vem com aquela noção de exercício com um pouco mais de carga, né? Sim. Só que não é a carga, é
a atividade realizada de forma correta. Uhum, A carga importante é muito importante. uhum. É muito importante. Para você ter ganho muscular, você tem que ter uma carga alta. Não Sim. pode ser uma carga Que tá baixa, que tranquilo. está tranquila. Tem que ser uma carga alta. Mas essa carga alta tem que estar associada a um movimento correto. Sim. Porque uma carga alta associada a um movimento incorreto, uma articulação bloqueada, uma musculatura travada, um encurtamento de tendão, essa carga vai acarretar o quê? Lesão. Uhum. Então, às vezes, não só a carga com certeza, às vezes só o movimento já Sim. com esses bloqueios já te lesiona. E, por exemplo, Ju, tem como a gente saber, que a gente tá com algum encurtamento? Tem Sim, exercícios ou coisas que a gente pode fazer para sim. saber, tipo: "Ah, nossa, realmente aqui tem alguma coisa estranha aqui"? Aí entra toda a parte de avaliação, né, Uhum. que é o Tu nosso adora. que eu adoro, que é o nosso carro-chefe na clínica, que a gente realmente foca muito nisso, nesse olhar, nessa avaliação, no olhar do movimento, entender a pessoa, entender o paciente, o porquê que ele está se movimentando daquele jeito, o porquê que o joelho cai para dentro, cai para fora, o pé está viradinho e assim por diante. Então, tem toda uma noção de avaliação antes que a gente trabalha, para poder fazer um atendimento personalizado. Ah, mas atende 4, 5, 6 pessoas no mesmo horário. Sim, justo. Porém, cada um tem o seu treino personalizado. Uhum, O pessoal tem. Nós trabalhamos com funcional, né? uhum, Funcional ali na clínica. E o pessoal tem a ideia do funcional muito pela mídia, muito pela, né, como uhum. se comporta num exercício de circuito geral. Todo mundo Sim. faz circuito com elástico, com bola, com step. Esses mesmos exercícios. Isso, todo mundo ao mesmo tempo escutando uma música rápida. Sim. Isso é o que aparece na mídia, né? Uhum, Mas o treinamento funcional, ele é um exercício, na verdade, ele é uma técnica aonde você trabalha o corpo como um todo, sim, usa mais a força do corpo do que carga em si, mas ele é um exercício que começa de base. Começa lá no pé, a gente começa avaliando lá no pé, começa a notar as articulações de baixo para cima, uhum, então começa a notar as alterações e a ajustar o corpo, primeiramente com a carga do próprio corpo. uhum, Então, primeiro você vai agachar com o seu próprio corpo, primeiro você vai mobilizar o seu tornozelo, primeiro você vai mobilizar os ombros, para depois você começar a implementar uma carga. Então, a partir da nossa avaliação, a gente consegue entender o paciente, uhum. notar quais são as faltas de flexibilidade, de mobilidade, as faltas de ou até o excesso em si, né, os encurtamentos, como que o vício do movimento está instalado nesse paciente, porque a gente tem vício, eu sou fisioterapeuta e muitas vezes estou Sim, curvada, né, a sim. gente tem que estar o tempo todo se reorganizando na postura. Não que isso seja algo ruim o tempo todo, mas é importante essa consciência para tu estar, né, no Sim. movimento, se adaptando. Uhum, Então, dentro dessa avaliação, a gente consegue entender o paciente dessa forma e visualizar: olha, aqui está o caminho. Para organizar o teu corpo, esses exercícios são os melhores. E a gente está em cima, avaliando, orientando sempre junto, né, na realização uhum. desses exercícios para fazer com que o paciente, aluno ali, tenha a melhor qualidade da atividade, né. Que maravilha, né, que bom seria se todo mundo pudesse fazer isso. Sabe que eu estava esses dias fazendo massagem com a Bibi, né, eu faço massagem lá na clínica dela. E o meu pé, quando eu estava deitada pra cima, ao invés do pé ficar reto assim, né, ele fica assim, e ela quieta. E eu falei assim: "Nossa, meu pé não tá querendo ficar reto", né, ela disse: "É, isso que tá com problema". Eu falei: "Droga, eu vou ter que ver o que que tem". Meu pé não fica reto, ele cai para o lado, assim, minha perna inteira cai para o lado. E eu falei: "E esse é o meu reto", eu falei: "Isso pra mim tá certo". Então, assim, a gente percebe as coisas né, e tu sabe que alguma coisa não tá muito certa no teu corpo, mas a gente Uhum. tem ai, deixa a gente tem essa mania, né, eu acho que Tem, todo mundo tem essa tem. mania de: "Ai, deixa pra Procrastinar, né. depois. Não, não é tão sério assim. Uhum. Ai, depois eu vejo". E eu acredito que trabalhar esse lado seja muito complexo. Eu sei até porque eu trabalho com profissionais de outras áreas da saúde também que atuam com prevenção, é Uhum. muito difícil. É difícil, a prevenção é bem complicada. É muito complicada, porque É uma é uma mudança cultura. de Isso, mentalidade, é uma exato, é uma cultura que tu cultura tem que diferente. mudar, né. Aham. A gente foi, a gente se criou em famílias, em um contexto, em uma cultura do a gente vai se tem Problema. se tem problema.
Hoje até porque não tinha tantas possibilidades, né, Ju? Uhum. Não tinha tantos profissionais, não tinha tantas especialidades. Acesso à informação. Exato, não tinha acesso à informação. Então, assim, quando que eu ia procurar? Quando eu quebrava alguma coisa, Pois é. quando alguma coisa me impedia de fazer o meu trabalho. Hoje em dia a gente tem muito acesso, mas a gente ainda tem essa mesma cultura, esse mesmo Restrição, né. modo de operar. Uhum. Então, para todos os profissionais da saúde, não só fisioterapeutas, mas todos os profissionais que atuam como prevenção, é um trabalho muito complexo, Complexo. porque Justo. é tu mudar mentalidade. Uhum. E se a gente demorou 30, 40 anos para crescer e ter essa mentalidade, não é de um dia para outro que a gente vai mudar a Aham. mentalidade das pessoas. Só que é um trabalho extremamente necessário. E eu sempre falo para todo mundo, tu precisa começar hoje. Porque se tu não começar hoje, tu deixar para começar lá em 2030, Uhum. 5 anos que tu perdeu. 5 anos. 5 anos que tu não trabalhou, 5 anos que tu não focou no teu negócio, 5 anos que tu não trabalhou a prevenção. E tu sabe que eu já ouvi pessoas falando assim: "Ah, eu queria muito trabalhar com prevenção, mas eu não vou trabalhar porque eu não vou ter público". Nossa, é o maior público. É o maior público, Uma exatamente, porque o maior público não está, com algum problema ali no momento, mas é difícil. ou está com E não problema e quer sabe. prevenir outros, Exatamente, né, nem sabe ou que nem tem, sabe. né, alguma Sim. coisa leve, menos significativa que não sabe que tem. Uhum. Mas e aí eu falei para essa pessoa, disse assim: "Não, é um público muito Muito bom, bom. só que tem as suas particularidades, a gente tem que comunicar de uma forma diferente", Uhum. e fica até a minha mensagem aqui para todos vocês que são profissionais da área da saúde e que querem trabalhar com prevenção. Não desistam e trabalhem cada vez mais forte e de forma mais intensa e concisa em cima disso, né. Não deixem esse trabalho para depois, porque é um trabalho em conjunto de toda a comunidade da saúde. Sim. São fisioterapeutas, são nutricionistas, são médicos, são Educadores educadores físicos. físicos, todo mundo, tá? Todo mundo da área da saúde que quer trabalhar com prevenção, todos vocês precisam trabalhar juntos com constância para que o público daqui e não vai ser ano que vem, talvez seja daqui a 5, daqui a 10 anos, Sim. a gente tenha uma mudança de Uhum. comportamento de novo, talvez com a próxima geração que já tem um olhar diferente, mas precisa começar hoje, Uhum. né. E quando a gente sabe, é que nem um esporte da moda. Uhum. Como é que um esporte da moda se difunde? Porque do nada tá todo mundo Todo falando mundo sobre fazendo. aquilo. Exatamente. E aí tá todo mundo falando e tá todo é a mesma coisa. Tem como dar um boom na prevenção? Com certeza. Mas tem que bater no Tem que ter peito, engajamento. tem que bater no peito e tem Aham. que tem É. que trabalhar direito, né, tem Sim. que fazer com consistência, porque senão não adianta, né. E Ju, falando sobre isso, que é uma das dificuldades, eu acredito que é trazer essa consciência, por mais que tu disse que tá mudando, Tá a mudando. gente está no processo, Uhum. né, a sociedade está nesse processo. Falando sobre a tua vida de fisioterapeuta empresária agora, né, tu já tá há 13 anos aí no mercado, né, atuando em diferentes frentes. O que que tu sente que a Juliana de hoje tem de dificuldade, que a Juliana de lá de 2012, 13 não tinha? Ou quais eram as dificuldades que tu tinha lá e o que tu tem hoje, tendo um negócio, trabalhando em em 2 ramos, 2 atuações diferentes, né. O que que tu sente hoje que é a dificuldade para empresária, Juliana? Hoje, atualmente, a maior dificuldade é a gestão de tempo, né, em função da minha nova do meu novo formato de vida como mãe, Sim. né. Então isso é um desafio muito grande, fazer essa gestão de tempo entre clínica, entre família e principalmente entre filha, principalmente nesses primeiros anos de vida que são os mais importantes, não que todos os outros não Sim, sejam, mas mas esses exigem primeiros mais. exigem mais, mesmo porque eu nunca fui mãe, então para mim também é Sim. muito novo tudo isso, né. Mas os desafios eles sempre existem e eles existem a cada passo que você dá. Então já é um desafio tu inaugurar algo. Uhum. Nossa, dar esse primeiro passo, porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque não vai ter aluno. Aham. Nossa, eu tenho uma passagem muito legal que eu conto sempre, que quando eu inaugurei a clínica há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, quando eu inaugurei a clínica anos atrás, a gente tinha o receio de não ter alunos, de não ter paciente, né. E é uma amiga minha
até hoje é minha amiga, e ela chegou para se inscrever no dia da inauguração, foi a primeira inscrita. Aham. E eu saí correndo, assim, ela terminou a inscrição e eu saí correndo, fui na janela da clínica que dá para casa da minha mãe e gritei: "Mãe, eu tenho uma". E nisso, quando eu olho na porta, ela estava voltando para se informar certinho o horário, eu fico olhando, assim. Então, é tudo um desafio, é tudo desde iniciar é um desafio. E aí depois começa, né, começa toda a parte de gestão, porque a gente se forma na área da saúde como fisioterapeuta. Nós não Uhum, temos isso na graduação, gestão, não existe, né. uhum. Negócio e toda essa parte empresarial. A nossa formação é muito voltada para O o trabalho que você trabalho tem em que si. fazer. Justo, fica a dica até então, né, para as universidades atuais incluírem isso, Muito importante. né, no Currículo. currículo da graduação, porque, nossa, a gente acaba saindo realmente muito despreparado para o mundo profissional, no sentido de empresa, no sentido de atuação individual mesmo, né. E tu sabe que isso, eu acredito que na minha área tinha bastante, acredito que na tua também. Na nossa graduação, eu também fiz uma federal, né, Uhum. a gente era ensinado que ou a gente fazia mestrado e Ah, sim. doutorado, seguia a linha acadêmica, ou a gente ia prestar um concurso da Justo, nossa área. justo. É, eu saí prestando concurso já, concursei no município. A gente tinha realmente essa mentalidade na época. Hoje em dia, acredito que já tenha mudado um pouco. Só que aí as universidades não estão acompanhando essa mudança. Justo. Algumas poucas que eu já ouvi, já tive informação de que estão colocando disciplinas Uhum. relacionadas a negócio, a marketing e etcétera no currículo. Mas isso é tão importante. Eu Sim. sempre falo, se eu tivesse tido um pouco de noção sobre essas coisas lá na minha Antes. graduação, talvez eu não tivesse saído da minha área, que é engenharia química, talvez eu tivesse continuado de outra forma, de outra maneira, porque o que eu vivi depois que eu me formei não era condizente com o que eu queria. Uhum. E para vocês da área da saúde, eu digo vocês porque eu tenho muitos clientes de diversas áreas, e eu percebo exatamente isso. É um conhecimento técnico, né, que Grande. grande, mas que mesmo assim depois da graduação ainda falta, que vocês têm que estudar muito mais, Sim, né, sim, para sim. Se capacitar de todas o as tempo formas. inteiro. Porque são muitas áreas de atuação, Sim. né, e é importantíssimo isso, a capacitação para uma área, né. A gente sai da graduação com um olhar muito Amplo. dinâmico, amplo Uhum. em relação à área da saúde. E aí, então, depois, durante a caminhada, a gente escolhe Vai especializando, vai estudando isso. e se Aham. tornando melhor naquilo. Mas é um conhecimento técnico grande Uhum. e de empreendedor que Muito hoje é pequeno, muito pequeno. muito pequeno. Mesmo que tu vá pensar assim: "Ah, eu vou trabalhar não vou prestar concurso, vou trabalhar numa clínica de outra pessoa". Tu também tem que ter uma noção Justo, com do que tu tá certeza. do que se tu vai ganhar por porcentagem, tu é Uhum. quase uma empreendedora ali que tá Exatamente. gerindo teu próprio salário, teu próprio Uhum. negócio. E eu vejo esse despreparo muito grande e faz muita falta, né, Ju? Faz muita falta. Eu converso muito com os meus colegas de município, o quanto a nossa geração, antes de TikTok, antes de Uhum. Instagram, tem uma competência e uma capacidade enorme e não divulga, Sim. né? Por quê? Porque nós não fomos acostumados, a gente não tem esse hábito de divulgar o nosso trabalho. Aham. E muitas vezes colegas capacitados, porém não tão capacitados Uhum. quanto pessoas que já estão há mais tempo no mercado, acabam tendo muito mais pacientes, acabam tendo Muito muito mais mais visível. acesso, É. visibilidade, do que profissionais e colegas que já estão há mais tempo no mercado, já têm um know-how muito maior, já têm Uhum. uma competência no trabalho infinitamente maior do que quem sai da graduação e não tem acesso a tanto público, a tanto paciente, a tanto cliente, quanto quem tem visibilidade. E aí eu digo uma coisa para todo mundo, né, e a culpa é de quem? É, De cada um, de cada um. de cada um. Porque, claro, a volta a falar, era uma cultura diferente, era uma Exatamente. sociedade diferente. Quando Uhum, tu se formou, não tinha uhum. nem internet direito, tu se formou antes que eu. Sim, justo. Sim, nós tínhamos, Facebook, É, né, mas assim, tinha não era o chat Orkut. GPT que tu Não, bota e fala assim: "Chat, nossa, não. meu paciente tá assim, o que que eu faço?", Não, 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 né. nós tínhamos livros. Exatamente. Eu falo, a Livros. minha graduação, que eu me formei em 2018, eu acho, minha formatura foi em 2019, comecinho.
Eu acho que foi a última graduação que não tinha acesso a assim, claro, a gente tinha internet, mas eu tinha que ir na biblioteca Tinha procurar na livro. biblioteca, sim. Pra fazer E foi referencial rápido. teórico, que sofrimento pra Sim, fazer um referencial teórico da forma que a BNT pedia. pedia. E eu digo assim, depois disso teve uma facilidade muito maior. Então, é claro que cada geração tem um processo diferente, Uhum. mas não muda o fato de que hoje, 2025, estamos todos online. Sim, justo, estamos todos Estamos todos com toda aqui, ó, uhum, todas as tecnologias que a gente precisa estão perto. aqui. É, Aí, se eu concordo 100% que tem pessoas hoje muito desqualificadas, que têm muita voz, isso em todas as áreas, isso é um mal muito grande, uhum, porque isso queima muito a reputação de classes inteiras, sim. Uhum. em todas as áreas, e pessoas com know-how, com experiência muito grande que não estão se divulgando. E aí fica o meu puxão de orelha para todos vocês que têm experiência e que não estão divulgando. Vocês estão esperando o quê? É a importância, né, da divulgação. É É muito importante importante. se Muito. posicionar com coerência, né? Então a gente acredita muito nisso e não fazer isso um teatro, Uhum. né? Não fazer isso uma dancinha do Sim, TikTok, não, não banalizar a não. profissão, né? Não cair nas trends e nesses negócios no sentido de que preciso fazer essa dança para ser aceito. Não, Já não não é é mais assim. difícil, gente, É, já nem é mais assim. não é assim. Mas eu digo assim, vocês precisam se movimentar. É difícil? Para vocês é mais difícil. Para um jovem de 20 anos não é difícil. Sim. Para vocês é mais difícil, sim. Mas é porque é mais difícil que vocês não vão fazer? Vocês vão ficar sendo passados para trás até quando? E aí eu falava semana passada com um cliente aqui, tu pode não começar hoje. Tá tudo certo, é uma decisão tua. Daqui a 5 anos tu vai estar se arrependendo amargamente por não ter começado hoje. E não só porque estamos falando de: "Ai, não comecei no passado". Não, porque agora de 2025 até 2030, eu acredito que vão ter muitas revoluções Sim, tecnológicas. o salto é muito grande, né. Muito e E rápido. rápido. Então, se Uhum. tu não começar hoje, que inteligência artificial, olha quando que a gente começou a ouvir falar. Faz 2, 3 anos que a gente começou a ouvir Ouvi falar. falar. Hoje em dia todo mundo tem o ChatGPT no celular, hoje Sim. em dia todo mundo tenta fazer uma imagem no numa inteligência artificial. Então, de 2025 a 2030, quem não começar hoje vai estar para Pra trás, trás. e muito para trás. E não só dos jovens que estão hoje, mas para trás de todo De mundo. todo mundo. E assim, Cananda, o que eu particularmente procuro nas redes sociais, posicionamentos de pessoas que já têm experiência. Então, claro que a gente acaba consumindo um conteúdo de fisioterapeutas, de colegas, de educadores físicos, de médicos novos que estão aparecendo, que aparecem mais na mídia, sim, a gente consome. Mas, quando você vai realmente procurar uma fonte, eu particularmente gosto muito de escutar pessoas que já têm uma caminhada, que já têm um conhecimento, que já têm a prática. A saúde, ela tem muita teoria, mas a prática na área da saúde, Sim. a vivência, a mão, o toque, isso é fundamental. Uma graduação presencial hoje em dia, bem feita, realizada de forma correta, com estágios, isso é uma mina de ouro, porque Uhum. tudo é online, Sim. todas as cadeiras agora podem ser feitas online, tudo, né? Tudo são cursos online, tudo são. Então, a vivência, o dia a dia, a prática, ela é algo que em função da internet, acaba ficando um pouquinho para trás. Sim. E essas pessoas que têm essa prática, que têm esse know-how todo que a gente está falando, não se posicionam muito na internet, Não. né? Por quê? Porque estão atuando, porque também tem Porque acho essa. que isso não é Não é importante. importante. Ou não, eu não preciso disso, eu já tenho clientes. Justo, não, a minha fase já passou, eu não vou aparecer, eu tenho vergonha. Tenho Meu Deus, vergonha. como a gente gosta, eu tô falando não só por mim, os colegas, como a gente gosta de consumir conteúdos de pessoas que têm experiência, Sim. que já passaram por várias situações clínicas, por prática. Então, realmente, a gente tem essa vergonha, eu também tenho, é normal, a gente acaba se travando um pouco para aparecer, mas
quando aparece, meu Deus, como é legal a gente consumir o conteúdo de quem a gente sabe que tem Uhum. coerência, da pessoa que sabe que tem Vivência. vivência. Uhum. A gente. E tu sabe que isso é muito importante, porque eu costumo falar que quem tem experiência e não fala sobre ela é quase que um egoísmo. Sim, justo. Porque tu tá ali com 15, 20, 25 anos de experiência e tu não tá compartilhando essa mina de ouro que é uma vivência, porque assim, ó, convenhamos, como tu bem disse, não é só na área da saúde, é em todas as áreas. A graduação prepara a gente mal e porcamente para entender como é que funciona. Eu acho que na área da saúde até vocês são um pouquinho mais preparados, vocês, porque vocês têm um estágio que vocês, né, tocam nas Sim, pessoas, vamos lá. Mas o que vai realmente te dizer se tu é bom, se tu não é, o que que tu gosta, o que que tu sabe, o que que é a a prática. prática. Assim como na engenharia, assim como em qualquer, outra graduação, eu preciso praticar para me tornar bom. Tu sabe que quando eu dei aula na graduação, foi um período curto, mas eu acabei dando aula na graduação, eu sempre comentava com os meus alunos. O valor da prova teórica, para mim, é praticamente irrelevante. O valor que eu vou dar para vocês é na prova prática. Se na hora da prática vocês não tiverem competência, não tiverem discernimento, não conseguirem atuar com a pessoa de forma correta, a nota vai ser muito baixa. Porque o que que a gente precisa hoje em dia? O toque. Uhum, O que que é a fisioterapia? É a assistência à saúde do movimento. uhum, Se você não souber guiar um paciente nos movimentos corretos que ele precisa realizar, nas atividades físicas corretas para aquela determinada doença, para aquela determinada disfunção, para mim não me adianta nada você ter tirado 10 na teoria. Eu preciso saber da prática, porque lançaremos alunos no mercado de trabalho, colegas fisioterapeutas no mercado de trabalho, que se não tiverem a prática, não nos adianta de nada a uhum, teoria, né? Por quê? Porque vão atuar com pessoas, vão atuar com movimento, com saúde. A gente tem que ter essa certeza de que estamos largando para o mercado de trabalho alunos que saibam o que estão fazendo com a saúde das pessoas. e Isso é uma como responsabilidade muito grande, então muito. a prática é essencial. E como hoje eu vejo, não só da minha própria experiência, mas de muitas pessoas ao meu redor que falam sobre o quanto os profissionais de saúde que estão saindo da graduação estão despreparados. Justo. Uhum. Muitos, você deve ouvir também. Sim, Muito, isso é extremamente é preocupante. preocupante. Não porque há 10 anos atrás vocês saíam muito mais Aham. preparados, É mas porque, isso. como tu bem disse, o formato de ensino mudou. Hum, Hoje em dia tem muitas coisas que tu consegue fazer EAD, que para mim isso é um absurdo quando a gente na fala, área da principalmente na área saúde, da saúde, absurdo. é um absurdo, Justo. porque tu tem que estar ali, nem que seja para tu sair da tua casa e ter o compromisso de ficar parado olhando para um Olha, professor falando. Eu sou mais eficiente, né? É muito também, eficiente. eu sou muito mais eu sou do meio termo, né, a minha geração é aquela que cresceu até uns 13 anos, 14, 15 sem internet, mas depois teve, então eu tô Uhum, bem no meio termo ali. E mesmo assim, eu acho muito errado uma graduação que não tenha de saúde ter qualquer coisa online. Para mim é eu sei que facilita a informação, uhum, eu sei que sim, eu sei de todas as possibilidades, mas a gente tá falando de vidas, uhum, é diferente de uma administração, nem engenharia eu acho certo tu ter online, porque principalmente para o final da graduação, a gente tem muitos laboratórios. uhum, E eu tinha um professor que ele brincava assim, ó: a diferença do engenheiro químico e do médico é que se um médico errar, ele mata uma pessoa. Se um engenheiro químico errar, ele mata todas que estiverem na Então, assim, como é que eu não vou ter a prática ali de pegar um negócio e ver como é que aquilo se comporta? Se isso na engenharia, né, é importante, imagina na saúde que tu tá ali pegando naquela pessoa ali que é uma vida que tá na tua é o mão. toque. A fisioterapeuta, perdão. A fisioterapia trabalha com o movimento. Uhum, Justo. A educação física também trabalha com o movimento. A educação física tem como diferencial da fisioterapia a parte das lesões e doenças em que eles não atuam, uhum. né? Hoje em dia, dizer isso é quase burrice, porque todo mundo tem uma lesão, todo mundo tem uma doença.
Então, é um limiar muito tênue entre as nossas 2 profissões. São profissões que se Completo. completam. Uhum. Eu, às vezes, até comento que acho que deveria as 2 virar uma, sabe. Porque os 2 trabalham com movimento, os 2 trabalham com saúde. Qual a diferença total que a gente realmente nota? O nosso olhar em relação ao colega profissional da educação física. Nós temos um olhar que vai muito mais para o viés da disfunção, Hum, da alteração da postura, da doença, de todas as comorbidades do movimento, uhum, alterações posturais, alterações musculares, alterações que envolvem o movimento. Então, o que que acontece? O educador físico te joga para um exercício aonde ele remete o teu corpo num estado saudável, né? uhum, A gente joga o exercício aonde remete o corpo para a lesão. uhum, Então, eu entendo que existem exercícios que podem ser adaptados para determinadas lesões. uhum, Essa é a nossa finalidade, né? uhum, Movimentar pessoas, tirar a pessoa da inércia, digamos assim, uhum, tirar a pessoa, né, daquele estado parado e movimentar a pessoa. E esse estado que a gente diz pode ser por questão de doença ou não, pode ser uhum. por alteração postural, pode ser por vários motivos. Então, isso sem prática não Não existe. existe. Não tem como. Não tem como você fazer uma atividade física sem você conhecer o movimento, sem você praticar, sem você ter observado, né? Uhum. Isso é praticamente Impossível. impossível. A É, gente. eu também acredito nisso e Uhum. como paciente também vejo muito isso, né? Até falando nesse assunto, eu comentava contigo quando a gente trabalhava que nós, pessoas, a gente não entende muito bem o que o fisioterapeuta faz muitas vezes. Uhum. Por exemplo, a avaliação postural, né? Uma avaliação do corpo. Uhum. Talvez. Mas Isso, tá ficando bom. tá. Que bom. Deixa eu começar de novo. Em relação a essa questão do movimento e da avaliação, nós como leigos, né, eu comentava até contigo que a gente não sabe muito bem o que um fisioterapeuta faz. E eu comentava com uma amiga que também é fisioterapeuta, está se formando agora, falei assim: "Hoje eu entendo que a fisioterapia ela tá muito mais para medicina, me parece, do que para uma atividade física". E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Até porque as pessoas não sabem que existe uma avaliação postural que a gente pode fazer para entender muitas coisas. E agora o que eu gostaria que tu falasse, Ju, bem a título de informação mesmo para as pessoas eu posso ou quando eu devo procurar um fisioterapeuta antes de qualquer médico, antes de qualquer outro profissional, para ele me dar direcionamento, para eu entender o que que pode estar acontecendo, porque às vezes a gente está com uma dor no ombro. Eu não sei se eu procuro um osteopata, um ortopedista, um clínico geral, eu não sei o que que eu procuro, mas a gente sempre pensa primeiro num médico, a gente Sim, sempre pensa primeiro na medicina. sim. Mas muitas vezes a gente poderia ir para um fisioterapeuta que teria um olhar muito técnico para dar um direcionamento. Eu gostaria que tu falasse quando que tu entende que é um momento ou o que que a gente pode quando a gente pode procurar um fisioterapeuta para ele dar essa avaliação pra gente? Uhum, ótimo. A nossa profissão nos dá essa autonomia, né, da gente ter como contato inicial, o primeiro contato, o fisioterapeuta e não necessariamente precisar da indicação médica, né? Uhum, Nós temos isso de autonomia profissional. Então, no momento em que o paciente, no momento em que a pessoa nota que tem alguma dor, que tem algum desconforto relacionado à parte postural, à parte mecânica do corpo, ombro, quadril, joelho, tornozelo em si. Quando a pessoa nota que não está conseguindo se movimentar da forma como vinha se movimentando antes, ou então como gostaria de se movimentar, nós temos domínio total para fazer uma avaliação postural, uma avaliação clínica em relação ao movimento dessa pessoa, né? Em uhum, relação a bloqueios de movimento, a problemas articulares, a problemas musculares, a problemas posturais. Óbvio que a medicina está ali mano a mano conosco para fazer toda a parte de diagnóstico uhum, também em relação a outras comorbidades, né? Mas a fisioterapia consegue diagnosticar
levando em consideração várias avaliações que a gente faz, alterações posturais e alterações mecânicas do corpo. Podemos também pedir exames para complementar esse nosso diagnóstico cinético funcional. Isso aí é básico da nossa profissão. Claro que muitas vezes a gente gostaria que esse paciente tivesse uma avaliação médica para descartar outras Uhum, situações. Por exemplo, um tumor, uhum. algo que pode estar também gerando uma dor muscular, uma dor articular, uma dor que não necessariamente seja acarretado só pela parte muscular em si, tem uma outra situação agravando isso. Então, a gente precisa das profissões associadas, mas temos total autonomia de fazer essa avaliação, né? Partindo do princípio que a pessoa realmente só está sentindo um bloqueio, só está sentindo um desconforto físico em Uhum. relação ao movimento, nós temos total autonomia para fazer essa avaliação, que é o que a gente faz, o nosso carro-chefe, né? Sim. Quando temos alguma pequena, mera dúvida, assim, a gente já encaminha para o médico capacitado para aquele tipo de situação, ou para o traumato, ou para as especialidades em si, para que a gente tenha, né, mais clareza e mais consciência do que a gente está fazendo. Isso é muito importante. Eu falava com a Ju enquanto a gente fazia o posicionamento, eu disse assim, são tantas especialidades que a gente não sabe para quem recorrer. Recorrer. Então, Uhum, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, eu trabalho muito sentada. Começou a me dar uma dor no ombro, uhum. né? Ai, tá bloqueando. Meu ombro não tá vindo mais para trás. Ele vinha até aqui, agora ele tá vindo até aqui. Talvez o ideal seria, antes de qualquer outro profissional, eu falar com o fisioterapeuta, Sim. para ele entender se daqui a pouco é realmente só da minha postura, é alguma Uhum, outra coisa. uhum. E aí, se não, como tu bem disse, ó, Cananda, não, tu precisa ir num traumato, ou Traumato. não, tu precisa ir num ortopedista, ou não. Sim, Porque aí a gente tem um direcionamento de sim, onde ir. sim. Senão, quem que tá ouvindo nunca foi no médico, que não resolveu, indicou para outro médico, que não resolveu, ou daqui a pouco tu foi de médico em médico, especialidade em especialidade, tentando achar uma solução, fez um monte de exame, um monte de coisa, ninguém achava nada, e aí tu fica se sentindo, assim, um bobo ali no meio. "Ai, eu tô indo aqui, tô indo ali". Então, esse olhar é muito interessante, e eu Sim. gostaria muito de divulgar isso aqui, e fico muito feliz da gente poder estar fazendo isso, porque realmente é um outro olhar. Sim, é um outro olhar. Em relação a movimento, em relação a bloqueios articulares, em relação ao que tange a parte de se movimentar, nós temos autonomia total para avaliar e diagnosticar Uhum. alguma lesão, músculo cinético funcional. Isso daí está dentro da nossa profissão, né? Mas temos como associações a esse diagnóstico, outros colegas que, Claro, obviamente, vão estar nos dando esse suporte, né? caso for necessário. Caso for necessário, Perfeito. exatamente. Ju, pra gente finalizar aqui, a gente ficaria horas e horas falando, porque é um assunto que eu gosto bastante também. Pra finalizar, eu sempre peço para os meus convidados darem um conselho. E aí, como o nosso objetivo é falar com pessoas que querem empreender ou estão empreendendo, eu gostaria muito que tu desse um conselho para pessoas que estão no começo da jornada. Como tu tem os seus quase, né, 15 anos aí, 13 de experiência, é uma caminhada. E tem pessoas que estão começando agora, ou que vão começar, ou que estão ali, né, engatinhando, e tá tudo bem, porque cada um tem o seu momento, tem o seu processo. Mas com a tua experiência, tendo passado por várias áreas de atuação, qual é o conselho que tu dá para esses profissionais que querem empreender, que querem ter um negócio ou que querem, né, trabalhar por conta própria? O que tu aconselha essas pessoas hoje? Nossa, tem tantos conselhos que a gente gostaria de dar, mas eu aconselho a se capacitar. Uhum, Eu aconselho a se capacitar e a se sentir seguro para trabalhar com pessoas. uhum, Então, quando a gente vai dar esse primeiro passo para trabalhar com pessoas, para montar um negócio, empreender, eu acredito que a gente tem que ter segurança no que a gente está fazendo, né? Se capacite de todas as formas possíveis, com cursos, com estudo, para poder ter segurança e confiabilidade no teu trabalho. Porque você está lidando com pessoas e com o bem maior da pessoa, que, ao meu ver, é o movimento, uhum. né? A limitação do movimento não poder fazer algo trava tudo na vida. Você não ter saúde
é a situação mais difícil de você enfrentar, né. Nada é tão difícil quanto lidar com uma condição de não ter uma saúde Uhum. próspera, uma saúde eficiente que te dê um dia a dia que tu possa fazer todas as tuas atividades, né. Então eu aconselho aos colegas profissionais, empreendedores, fisioterapeutas que estão nessa caminhada a se capacitarem, a terem segurança para trabalhar com pessoas e se conhecer. Eu acho isso muito importante, você se conhecer, se posicionar, saber o que você quer, saber como você quer fazer isso, saber como você quer trabalhar, nossa, faz com que você pare de correr em círculos, Sim. né. Então se posicionar de forma consciente, que a Cananda consegue linkar isso muito bem no trabalho dela, faz com que você tenha uma coerência no trabalho. Eu acredito que hoje em dia ser coerente no que você faz, acredito também que movimentar as pessoas de forma coerente é algo muito gratificante na profissão. E não ter medo. Todo dia aparece um medo, mas sempre a gente tem que, né, É aquele leão, né? aquele leão, mata o leão, Hã. a gente vai lá e vai, faz com medo mesmo. Ai, não vai ficar tão legal. Nada nunca é 100% legal, Uhum. né? Então, sempre algo fica a desejar e você nota isso nesse momento para melhorar no próximo, Uhum. né? Em todas as situações, eu particularmente penso dessa forma. Ai, vamos lá, vamos fazer, vamos dar o melhor naquele momento. Num próximo, com certeza vai ser melhor, porque Uhum. eu já vou ter visto, né, os defeitos e o que preciso mudar, implementar, melhorar para conseguir alavancar e melhorar o serviço de todas as formas. Então, eu acredito nisso. Sempre se autoconhecer para poder ajudar o outro. A gente não consegue fazer isso sem se conhecer a gente mesmo, né? Sim. E como é bom a gente poder olhar para trás, por mais difícil que foi o começo, por mais ruim que às vezes foi, ou não do jeito que a gente gostaria, mas como é bom tu fazer uma caminhada e tu olhar para trás e falar assim: "Nossa, Isso. olha de onde eu saí, Sim. olha onde eu cheguei, olha tudo Uhum. que eu passei, olha tudo que eu aprendi". Isso Sim. fortifica a nossa história, isso traz mais substância para Sim. nossa caminhada, né, então isso é muito Muito legal legal. também. O desafio de empreender é diário. Hum, Todos os dias o desafio aparece. Cada mês é um desafio diferente, porque parece que cada mês tem uma mudança no comportamento das pessoas, sim. né. Então o desafio hoje está em você vencer você mesmo, né, e movimentar o pouco que seja, Uhum. não ficar parado. O pouco que você faz naquele dia, o pouco de exercício que você faz, sempre fazendo um pouquinho todos Aham. os dias, você realmente cresce. O importante é não ficar parado. Uhum. Eu adoro movimento, eu tenho essa E eu convido a essa todos os alegria. profissionais a se movimentarem nas redes sociais também. Sim. Movimento em todos os lugares, né, Ju? Ju, muito obrigada. Eu que Foi uma agradeço. conversa muito enriquecedora, é um assunto que eu adoro, e aí tu fala de uma forma muito fácil de entender, não é à toa que, né, uma das tuas âncoras é o acesso à informação. Então eu fico muito feliz de poder conversar contigo nessa manhã. Eu que agradeço o convite. E fica a dica, então, para todos os colegas profissionais fisioterapeutas que precisam de um posicionamento consciente, venham conhecer a Cananda, É. é sensacional. Vou deixar o teu arroba aqui para quem quiser te acompanhar, para quem Uhum. quiser acompanhar o teu trabalho, tua trajetória também. Agradeço tu que está assistindo o episódio, tu que chegou até aqui, espero que tu tenha conseguido aproveitar, ter vários insights da nossa conversa. Eu tenho certeza que quem escuta com os ouvidos abertos e a mente aberta tira muitos insights, independente de ser fisioterapeuta ou Sim. não. Uhum. Então, eu espero que tu tenha aproveitado a nossa conversa, que tenha valido para ti o nosso papo. E te espero na semana que vem com mais um convidado e com mais um Pode Posicionar. Muito obrigada e até mais.